Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo, tu me amas, dá-me logo a vontade divina, me amo. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, venha sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Estudo de hoje, né? Volume 27, dias 18-11. Porque não podia vir o reino da divina vontade antes da vinda do nosso Senhor à terra. Porque não podia vir o reino da divina vontade antes da vinda do nosso Senhor à terra. O enxerto de Jesus Cristo e o enxerto de Adão. Estava fazendo meu giro na criação e ia seguindo todos os atos feitos pelo Fiat Divino, desde o Éden até a descida do Verbo Divino à Terra. Mas enquanto isso fazia, pensava em mim. E por que não veio o reino da divina vontade à terra antes que descesse o Filho de Deus do céu à terra? E meu doce Jesus, tomando ocasião do que eu pensava, mas bem me parece que quando tem vontade de falar-me, dá-me as reflexões, suscita-me as dúvidas, as dificuldades, o desejo de saber tantas coisas sobre seu reino. Ao contrário, quando não quer falar, minha mente se cala, não se refletir nada e percorro em sua luz os atos da divina vontade. Então, meu amável Jesus, saindo de dentro de mim, me disse. Então, é importante, né, Luísa falar, né, mostrar aqui, porque a gente pode ver que eu vejo isso muito, né, no grupo, né, e ele dá os questionamentos, as dúvidas, né. Hoje mesmo estou fazendo minha reflexão agora mais tarde, minha partilha, né, e a gente vê que ele dá, às vezes, uma palavra diferente, alguma dúvida, e aí ele, para ele mesmo falar, né, para ele mesmo discutir e mostrar o que significa, o que ele quer com aquela reflexão, né? Qual o andamento, né? Para que lado ele quer que esclarecer, né? E aí ele vai esclarecendo através de todos, né? Inclusive de Aline, né? Que nos governa aqui, né? Nos dirige, né? O próprio Jesus falando. E aí ele conduz tudo, né? A Luísa fala, né? Que ele que direcionava, né, qual a dúvida, qual o segmento do que ela devia escrever, né? Então, aí ele fala, minha filha, o reino de minha vontade não pode vir
a terra antes de minha vinda, porque não havia nenhuma humanidade que possuísse quanto a criatura é possível, a plenitude do meu Filho divino, e não possuindo-a, não havia nenhum direito em segundo a ordem divina, nem segundo a ordem humana. O céu estava fechado, as duas vontades, humana e divina, estavam como se em hostilidade. O homem se sentia impossibilitado de pedir um bem tão grande, tanto que ele nem sequer pensava, e Deus, por direito de justiça, estava impossibilitado para dá-lo. Então, não tinha, ele não veio antes, né? Porque ele veio em Adão, né? Quando foi cortado, né? Quando foi Adão pecou, né? Pelo pecado. E não, o reino cessou, né? Naquele momento. Então teria que vir num humano, né? Não num humano, mas não um humano qualquer, né? Porque não tinha ninguém para receber na terra, né? Só Jesus, só o próprio Deus poderia vir, né? O próprio Deus satisfaria o próprio Deus, né? Vindo, né, à terra, humanizando na terra. Só ele podia salvar, né? E vinha o reino da divina vontade, né? Vinha instalar, né? Vinha ser o primeiro, né? A humanidade não tinha ninguém, né? Então, interessante a gente pensar isso, né? Por isso que demorou esses tantos anos, né? Para que a humanidade, ele pudesse vir, né? O próprio Deus, né? Vir à Terra, humanizar, viver aqui, né? Humano, 100% humano, né? Mas divino, né? E só ele nos resgatou, né? Que pôde nos resgatar. Nossa, é muito importante que Jesus está revelando, né? Deus e a criatura se encontravam antes de minha vinda à Terra, como o Sol, a Terra e o Sol. A Terra não possuindo a semente, que rompendo-a forma o broto para poder formar a planta daquela semente, e o Sol não encontrando o broto, não pode comunicar os efeitos que possuía para poder formar com sua virtude vivificadora o desenvolvimento e a formação daquela planta. Então, né, o Sol estava ali, né? O Sol era a criação divina, né? Porém, não tinha semente, né? Como é que ia brotar, como é que ia dar a planta, né? Se não tinha a planta, né? A semente para dar vida, né? Germinar ali, né? Interessante. Assim que a Terra e o Sol estão como estranhos entre eles, né? Porque pode-se dizer que tivesse razão, que se olharia como em uma rivalidade, porque a terra não pode produzir e receber aquele bem, e o sol não pode dar. Então, porque assim a gente pensa que Adão, ele foi desde do Éden, né? O Éden foi criado para viver o homem, né? Viver no paraíso, né? Na terra, né? No que Deus criou, né? O homem criou, Deus criou o homem para viver na terra, no paraíso, né? Então, com o pecado cessou tudo, né? Cortou esse vínculo, né? Da terra com o céu, né? Distanciou, né? Eles viraram rivais, né? Porque o pecado rompeu isso, né? A não disposição do homem, né? De receber, né, essa semente, né? Ele era a semente, né? Que iria germinar e dar fruto, mas ele foi cortado, né? Assim se encontrava a humanidade sem o germe do meu filho. E se não está o germe, é inútil esperar a planta, né? Então, foi cortado, não tinha como nascer a planta, né? Agora, com a minha vinda sobre a terra, o Verbo divino revestiu-se da carne humana. Com isso, formou um enxerto, a árvore da humanidade. Minha humanidade se prestou
como semente ao Verbo eterno. E minha vontade divina formou o enxerto, né? Enxerto, né? Que a gente sabe. Já foi explicado muito no grupo sobre como é feito o enxerto. E a gente vê, né? A gente que mora aqui na fazenda, a gente sabe. O enxerto que faz na planta, né? Nós somos enxertados em Jesus, né? Então, o verbo divino, né? Ao ser humano, né? Ele foi enxertado ao humano. Ele virou humano e divino, né? E foi enxertado, né? Na humanidade, né? Na humanidade sendo humano, né? Ele foi enxertado, né? Deus enxertado no humano, né? Formou um enxerto novo com minha vontade humana, com isto sendo eu a cabeça de todas as gerações humanas, né? Naquele momento ele foi enxertado no humano, né? Numa pessoa, né? Na humanidade, né? Ele foi devolvido, né? Após esse rompimento com Adão, né? Eu a cabeça de todas as gerações humanas, o direito de ambas as partes, humana e divina, eles de poder receber o reino da minha divina vontade e Deus de poder dá-lo. Então, uniu, né? De novo, né? A vontade divina com a humana, né? Quando ele enxertou, se tornou humano, né? Fez com que unisse de novo, né? Surgisse a divina vontade, a vontade divina, né? Na criatura, né? De novo, né? Foi devolvido, né? Agora, assim como quando se faz o enxerto, não de imediato se assimila à força das novas manias, mas sim vai pouco a pouco assimilando-os, né? Que é igual falou, as manias as infecções, né? Que dá, né? Quando a gente enxerta, né? Demora tempo para adaptar, né? É um novo, é uma coisa estranha, né? Que vem, né? Para morar, né? No humano, né? Aí Deus se revestiu do humano, né? E aí houve o processo todo, né? De adaptação, né? Da vida divina, né? No humano a gente pode ver que Jesus, ao humanizar, né? A gente vê aqui no Valtorta, né? Como foi ele nasceu, ele foi gerado, né? Ele foi colocado no ventre da mãe, né? De Maria. Ele teve todo o processo, como toda criança, né? Todo ser humano, né? Ele teve todo o processo de fecundação, de 9 meses, né? Para depois ser trazido ao mundo, né? Deu a luz ao mundo, né? Naquele momento, né? Todo um processo, igual um enxerto mesmo, né? Deus se serviu de um humano para fazer, se serviu, veio humano, né, e com todos o que precisa, né, para a adaptação de Jesus, da vida humana, né, da divina vontade, da vontade dele, né, vir, né, todo o processo, ele respeitou todos os processos, né, mas sim vai aos pouco a pouco assimilando-os, por isto dá poucos frutos ao princípio, mas conforme se vai formando, assim os frutos crescem, são mais abundantes e saborosos, até que se forma a árvore inteira, carregada de ramos e de frutos, né? Foi o que ele veio, né? Ele veio, ele ficou 30 anos, né? Oculto, né? Só divinizando tudo. Não foi muito interior, né? De ele e Maria, né? Divinizando tudo, né? Cada ato, né? Cada ato dele que ele divinizava era esse enxerto, né? Que né? Foi se formando, né? Se materializando mesmo, né? Se fixando, né? Para depois, mais 3 anos, né?
vida pública, né? Quando que o enxerto estava ali pronto, né, para dar os frutos, né? Que onde que deu, né? Que ele pregou, né? Ele mostrou o seu reino, né? Escolheu os apóstolos e depois fez o processo todo, né? De nos salvar através da sua da cruz, né? Da morte e ressurreição, né? Que era o processo tudo, né? De dar os frutos, né? De fazer com que fosse completo, né? A, a sua a sua o enxerto, a frutificação, né? A finalização, né? Que ele entregou para nós, né? Porque Jesus ele quando ele veio e morreu na cruz, né? Ele nos salvou. Mas na divina vontade a gente vê que ele nos salvou, mas tem que ter a nossa correspondência agora, né? De assimilar, de aprender, de saber, né? O para quê de tudo, né? E corresponder a ele, né? Ser semelhante a ele, né? Em tudo que ele viveu, né? Dar esse sim, né? A nossa própria vida para ele também, né? Governar, usar, né? De nos usar, né? Para que o seu reino seja concreto, né? Esses frutos, dê outros frutos, né? Tal é o enxerto feito por mim, a árvore da humanidade. São cerca de 2000 anos e a humanidade não recebeu todas as manias do meu enxerto. Mas há razão para esperar, porque há semente, o enxerto. Por isso a criatura pode pedir e Deus se encontra na condição de dá-lo, porque esta minha humanidade que possuindo, em virtude do Verbo feito carne, a minha divina vontade, por natureza, restituiu os direitos ao homem e a Deus. Então Deus, quando ele veio e humanizou, ele uniu, né? Ele devolveu todos os direitos, né, divinos, né, que tinha perdido com a queda de Adão. Então, está à nossa disposição, né, e a maioria da humanidade não correspondem, né, não estão nem querem saber, né, da vontade de Deus, querem saber da sua própria vontade, né, quer viver a sua a seu jeito, né. Foi isso tudo que eu fiz na redenção, não é outra coisa que preparativo, irrigação, cultivo para dar desenvolvimento a esse enxerto celeste feito por mim entre as duas vontades, humana e divina. Então, ele fez isso, né? Ele fez isso, agora espera de nós, né? Essa correspondência e esse conhecimento, porque Jesus deixa bem claro que é o conhecimento, né? Ele nos dá o conhecimento, né? Então tem que estarmos à disposição, né? Ele não é intrometido, né? Nós temos que querer, né? Entender, né? Igual ele falou, tá há 2000 anos, né? Querer entender, né? Tudo isso que ele deixou para nós, mas em nossa própria vontade, né? Ele não, o livre-arbítrio nosso, né? De querer conhecer, né? Por isso, quando a gente começa a entender, né, começa a conhecer, a gente quer sempre mais, né? O livro do céu, ele vai nos impulsionando, né, a viver, a querer conhecer, a querer entender, né? O reino dele, né? O reino de Jesus, né? Que já está pronto aqui, né? Basta a gente querer entender, né? Então, como pode vir o reino de minha vontade antes de minha vinda à terra, se faltava o enxerto, o princípio de sua vida e o agir em ato na alma, e seu primeiro ato no ato da obra humana, para estender seu reino em cada ato delas? Vou voltar aqui um pouquinho. Então, como pode vir o reino de minha vontade
Antes de minha vinda à Terra, se faltava o enxerto. Então Jesus tinha que vir, né? O princípio de sua vida e o agir em ato na alma. E seu primeiro ato no ato da obra humana, para estender seu reino em cada ato delas. Então Jesus fez o primeiro ato, né? De se transformar humano, né? Iniciar o reino, né? É verdade que meu Fiat divino, como sua potência e imensidão, estendia seu império em qualquer lugar, mas na vontade humana não se encontrava com o princípio de vida, mas sim somente por poder e imensidão se encontrava nas condições que se encontrava Sol e Terra. O Sol investe a Terra com sua luz, dá seus efeitos, mas a Terra não se torna o Sol, não se torna Sol, e o Sol não se torna Terra, porque Sol e Terra não se fundem juntos de modo a formar a vida um no outro, e por isso são sempre corpos estranhos que não se assemelha a e porque o Sol a ilumina, a aquece, comunica seus admiráveis efeitos, não comunicando sua vida, nem a Terra cede seus direitos de vida no Sol. A Terra será sempre Terra e o Sol será sempre Sol. Então, Jesus está comparando aqui para nos mostrar que um depende do outro. E se um não tem, se ambos não têm a mesma vontade, eles não adianta, porque eles não se entendem, né? Não adianta o sol vir, né? E iluminar a terra, né? Mas não tinha a semente, né? Não tinha o germe, né? Que é Jesus, né? O humano, a humanidade dele, né? Antes disso, né? Não tinha um humano viver, né? Fazer o processo do ato único de Deus, né? Do que ele criou no início, né? Que foi a criatura divina, né? Foi cessado, então, sem a vinda de Jesus, né? Do próprio Deus, né? Só servia o próprio Deus, né? Para com que fizesse unir, né, o céu com a terra, né, na mesma vontade, né. Então é assim que a gente entende, né, que não adianta o sol se a terra não estava preparada, né, para receber esse sol, né, para fazer com que esse sol tornasse vida, né, fizesse vida, né, de germinar, de brotar, né, de dar a planta e os frutos, né? Só com a vinda de Jesus, né? Que se concretizou isso, né? Só com a humanidade dele, né? Ele sendo humano, 100% humano, para que se concretizasse tudo de novo, né? Repetisse, né? O novo Adão, né? Assim se encontra minha divina vontade, até que o homem não ceda a sua na minha. A minha não pôde pôr seu princípio de vida na vontade humana. A fusão da uma e da outra não pôde acontecer. A criatura será sempre a criatura, sem a semelhança e a vida do seu Criador, no fundo da sua alma, que só pode ser formada pelo meu Fiat divino. Então, a alma só podia ser completa, né? Se o divino, né, agisse, né? Se ela fosse humana e divina, né? Não só humana, né? Sem receber essa humanidade de Jesus, igual a devolver a humanidade de Jesus, né? Na alma, né? O divino de Jesus na alma, né?
só une o corpo com a alma, né? Quando essa alma tem o divino, né? E aí Jesus veio, né, para fazer essa união da alma, o corpo humano com a alma, né? A alma divina. Assim que sempre haverá desequilíbrio, distância, apesar de que meu querer divino a ilumina e lhe comunica seus admiráveis efeitos por sua bondade e liberalidade por efeito de potência e de imensidão que por sua natureza possui. Então, o que Deus tem por... Ele nos deu... o que Ele tem por natureza, Ele nos dá por graça, né? Então, Ele nos deu por graça, né? A sua divindade, né? E basta a nossa correspondência, né? Que se não tiver correspondência também, não, essa semente não germina, não dá fruto, né? Jesus já fez isso por nós, mas nós é que temos que dar nosso passo, né? Muito mais que Adão, ao pecar, ao fazer sua vontade humana, não só formou a traça, a raiz da árvore da humanidade, mas também acrescentou o enxerto. E este enxerto comunicou todas as más manias que, no decorrer dos séculos, devia produzir na árvore da humanidade o enxerto de Adão. Então, Adão cortou, né? Essa árvore não prosperou, né? Em princípio, um enxerto não pode produzir nem grandes bens, nem grandes males, mas apenas a princípio do mal ou do bem. Com efeito, Adão não fez todos os males das gerações humanas, mas mal fez o enxerto, e foi causa de torrentes de males, muito mais que não teve logo o enxerto contrário da minha vinda à terra, senão que passaram séculos e séculos assim que as manias más cresciam e os males se multiplicavam, por isso não se pensava no reino de minha vontade. Então, com a descendência de Adão, né, vieram as manias, como ele falou, né, os contratempos, as contrariedades, os contrários, né? Porque Adão não estava, ele não era completo, né? Porque com a queda, com o pecado, ele ficou meio que faltando, né? Faltando. Ele falou que ele não perdeu de tudo, mas ele não tinha a força, né? A descendência dele não tinha essa força de fazer tudo no divino, né? Prosseguir tudo, fazer com que, eu não sei explicar, mas não era completo, né? Não era completo, né? Porque foi cortado, né? Porque ele pecou, né? E aí a descendência dele não foi divina mais, né? E aí o reino não podia vir mais, né? Era incompleto, né? Mas quando eu vim para a terra com a minha concepção, aí Jesus, quando ele veio, né? Formei o enxerto contrário à árvore da humanidade e os males começaram a parar. As más manias a destruir-se, assim a toda a esperança de que o reino da minha divina vontade possa formar-se no meio das gerações humanas. Então Jesus trouxe, né, de novo, né? Ele Jesus selou, né? Reatou, né? O que estava perdido, né, em Adão, né? Que ele negou, né? E aí ele foi dando essa
continuidade, né? O que estava parado, né? O Deus, só o próprio Deus, né, poderia consertar isso, né? Dizer o sim, né? Porque em Adão tinha parado, né? Tinha cessado essa ligação do divino, né? As tantas verdades que te manifestei sobre o meu fiat divino são goles de vida, das quais quem rega, quem cultiva, quem aumenta as manias, a árvore da humanidade enxertada por mim. Portanto, se na árvore da minha humanidade entrou a vida do meu fiat e formou o enxerto a tudo para se esperar que o meu reino tenha o seu cetro, o seu justo domínio e o seu comando entre as criaturas. Por isso, roga, não duvides. Então, pelo sim, pelo não de um, perdeu, né? Cortou, e pelo sim de outro, né? De Jesus, né? Humano e divino, né? 100% humano e divino, fez com que o reino, né? Veio de novo entre as criaturas, né? Porque até então estava essa rivalidade entre o céu e a terra, né? Entre o sol e a terra, né? Porque o sol iluminava, mas a terra não dava essa correspondência, porque não tinha um humano aqui que correspondia, né? Porque ficou meio que uma semente, né? Sementes, né? Jogadas, mas que não germinava, né? Que não dava fruto, né? Frutos divinos, né? Do entendimento, do conhecimento, né? E por isso Jesus veio, né? Humanizou, né? Viveu e depois formou o seu reino, né? E depois veio formar o reino em Luísa e deixou, né? Os conhecimentos, né? Que são os frutos, né? Os frutos que nós estamos colhendo, né? Porque Jesus formou a árvore, né? Ele veio e germinou essa semente, deu frutos, né? Formou os frutos, né? Os escritos do livro do céu, né? E nós agora estamos colhendo esses frutos, que é os conhecimentos, né? Que nos ilumina, nos forma, né? Nos faz com que a gente entenda o para que disso tudo, né? O para que e como, né? É formado o seu reino, como ele quer o seu reino, como ele nos aposta em nós, né? Ele quer seus filhos, né? Quer filhos, quer formar o seu reino entre as criaturas, né? E nós somos escolhidos, né? Somos privilegiados, né? De divulgar o seu reino, né? De fazer com que esse enxerto, né? É lento, né? Quando ele fala enxerto é lento, né? Mas quando ele é completo, né? Ele dá frutos, muito frutos, né? E nós somos estes filhos que estamos dispostos aos conhecimentos, né? Que ele quer nos dar. Amém.